Ah, meu Deus! Agora tá nela? Ixi, ela deve estar sentindo falta dos filhotinhos que você ficava nela. Vamos voltando. Eu esqueci de olhar quantas pessoas tinham. Acho que 20, não era? Alguém tinha olhado? Acho que era mais ou menos isso mesmo. Bom, agora a gente está com 14, eu já vou retomar e o restante vai entrando aos poucos. Deixa eu achar onde que eu estava. Aqui. Ok, então nós falamos de algumas faltas oriundas do individualismo dentro de várias profissões. Nós falamos de preço aviltante, calúnia e difamação e sonegação de imposto. É antiético também. Mesmo que a gente não concorde com a altura do imposto, mesmo que a gente não concorde com os pagamentos que são necessários, a gente não precisa... Eu vivo falando isso para o meu filho mais novo. Você não precisa concordar com uma regra para poder obedecê-la. Você vai ver na sua vida que existem muitas regras que você não entende, mas que você precisa obedecer. Ok, que nós não podemos obedecer tudo de forma muda, calada, cegamente. A gente precisa, às vezes, questionar algumas circunstâncias. Mas quando é regra, quando é lei, não cabe a nós questionar. Não, eu simplesmente tenho que obedecer. Porque se eu não obedecer, eu vou ter que pagar o preço. Então, é melhor obedecer do que pagar por um crime, pagar por um processo. Isso pode ser errado. Quando eu falo de sonegação fiscal, eu estou falando de imposto de renda, imposto de uma maneira geral, mas trazendo para a área do psicólogo, um psicólogo para ele... Deixa eu admitir o Nilberto aqui, o Pedro, que estão pedindo. O psicólogo, para ele atender, para ele trabalhar clinicamente, ele precisa pagar o CRP. A gente paga uma taxa anual. E aí? Não, não vou pagar esse trem, não tô afim, não. Ué, é uma classe de profissão. A gente paga para ter os benefícios da luta daquela classe, para ser protegido por esse sindicato, vamos assim dizer, por essa categoria. E aí eu não vou pagar? Eu vou querer só os benefícios? Então a gente precisa pagar o nosso conselho. E no caso da psicologia, é o CRP. Paty, só por Oi. curiosidade, quanto que é? Só por curiosidade, quanto que é? Esse ano é mais barato do que a OAB, viu? A OAB é muito cara. Esse ano o CRP foi 500 e pouco. Nossa. E é assim, uma vez por ano, e eles dividem, parcela em 3 parcelas. Quem não quer pagar em uma vez só, pode pagar só em várias parcelas. Ah, entendi. Esses dias eu vi um meme de um cara pagando um boleto, assim, quando você termina de pagar o CRP. Aí ele levantava as mãos assim. Na verdade, quando a gente está trabalhando, atendendo poucas pessoas, o CRP fica pesado, porque talvez você não tenha ainda um ganho muito grande para pagá-lo. Mas com o passar do tempo, ele vai ficar bem diluído no meio de todo o ganho que você tem. E uma coisa que eu sempre digo e vou repetir, é muito importante que vocês, por mais amor ou desejo que você tenha para clinicar na vida profissional de vocês, a clínica não deve ser o único emprego e o primeiro emprego logo de cara, porque senão vocês vão se frustrar. Todo psicólogo, todo profissional precisa fazer o seu nome, precisa fazer a sua construção profissional. Então, de repente, se você vai trabalhar numa escola, trabalha numa empresa, vai começando como profissão em outros ambientes. E aí você pode até ao mesmo tempo abrir alugar uma salinha ou alugar um horário em determinada clínica. E aí alguém fala: "Ah, você é psicólogo, então você atende?" Atendo. Aqui meu cartão. Mas você não pode de cara
ter só a clínica como seu sustento, porque senão realmente fica complicado. Vocês têm que ter como um segundo sustento. E aí, uma segunda opção. E aí, com o passar do tempo, talvez até tenha como se desvincular. Aí você se desliga da empresa, da organização onde você estava e passa só a atender porque aquilo já está sendo suficiente para o seu sustento profissional, certo? Mas não pode, não pensa que você vai... Eu não, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês é que eu não paguei o CRP desse ano com o meu ganho de consultório. Eu paguei o CRP desse ano com o meu ganho de professora. Entendeu? Além da sonegação fiscal e não pagar um CRP na vida, um outro tipo de falta seria uma imprudência, um acobertamento profissional, seria cometer um erro sério ou saber de alguém, de algum colega que cometeu um erro sério e não fazer uma denúncia e não fazer nada pelo paciente ou pela vítima. Isso também é cometer um erro sério. O que é código de ética profissional? Que dentro da profissão psicologia existe o código de ética do psicólogo. Refere-se a procedimentos e normas, padrões daquela área. Ele existe, como eu disse para vocês, por uma questão de segurança. A segurança de vocês, inclusive, a segurança nossa. E dentro do Código de Ética do psicólogo, existe já a previsão de quais são as penas na lei por cada violação que for cometida. Então, se quebrar o sigilo, qual que é a violação, que número que é aquilo, qual que é a pena, qual seria, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês mais na frente, o código de ética do psicólogo, em que circunstâncias pode-se perder o direito de exercer a profissão, que a gente pode perder a carteirinha de psicólogo, né? Eu tenho um código de ética aqui, só bem pertinho, só um minutinho que eu vou pegar para mostrar para vocês. Desculpa, gente, eu pensei que era ele, mas não era não, tá? Pensei que estava mais fácil, porque ele é fininho como esse aqui, mas não era ele não. Vou pegar ele na próxima aula para mostrar para vocês. Não encontrei na minha estante assim bem rápido, não. Bom, mas nós vamos abri-lo. Eu vou colocar na tela para vocês nas próximas aulas e a gente vai ver cada item dele, como é importante todo profissional ter ciência para saber. A gente precisa ter noção das regras para saber onde pisar e como trabalhar, né? Quais seriam as vantagens, então, da ética que é aplicada ao ambiente de trabalho? No caso de uma forma geral, de uma organização, a segurança, que eu já avisei para vocês, que a gente sabe
Saber onde pisa, saber como conversar, saber quais são as regras, faz a gente ter mais segurança de como nos conduzir dentro de um ambiente de trabalho. No caso de uma empresa de produção, aumenta até o nível de produção na empresa, porque todo mundo se sente satisfeito e trabalha com mais qualidade. Aumenta a harmonia, o respeito dentro do ambiente de trabalho. Aumenta a confiança entre os funcionários. E quando é uma empresa que trabalha com algum tipo de produto ou serviço, isso reflete nos clientes. Nós, como clientes, pensa em algum lugar que você comprou um produto ou uma empresa que você sempre gosta de adquirir dela e indicar essa empresa. Por quê? Porque é uma empresa que valoriza o funcionário, é uma empresa que os funcionários gostam de trabalhar, ou seja, a empresa trabalha com tanta ética que isso reflete em você que é cliente. Isso é saudável, tanto para as pessoas que trabalham naquela empresa, quanto para os clientes. Propiciar, então, esse clima mais harmonioso, mais agradável de trabalho. Então, olha só como a ética é importante em todos os ambientes. Vamos falar agora, para encerrar, porque a gente tem que encerrar em poucos minutos para vocês irem para a aula de estatística, né? Para encerrar, a gente tem que falar de alguns elementos importantes, no geral, para a vida, mas também para a profissão, sobre ética. O elemento honestidade. A gente deve sempre falar a verdade, não culpar ninguém por um erro que a gente acometeu. Nós temos que assumir nossas próprias falhas. Vocês podem adquirir isso, ou adquirir não, porque vocês já têm, muitos de vocês já têm. Vocês devem praticar isso, inclusive na vida de estudante, na vida de acadêmico. De não culpar o colega, deu errado porque o fulano ficou responsável pelo slide e não fez, aí nós tiramos a nota tal. Né? A gente às vezes tem esse péssimo hábito de colocar a culpa nos outros. Então, quando a gente é honesto, a gente tem que assumir as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. Sigilo. Vamos começar, quarto período, a manter sigilo e ser confidente desde agora, da época de acadêmico. Não ficar falando ao que está escrito aqui, é não falar aos quatro ventos, significa não falar para tudo quanto é lugar que você for, sobre assuntos de pessoas, não são assuntos públicos, são assuntos particulares. Cuidado para você não ficar conhecido como fofoqueira, porque isso é muito ruim. Quer que todo mundo fique sabendo da história? Conta para fulano. Todo mundo vai ficar sabendo. Isso é horrível, a pessoa ser conhecida como fofoqueira. Então, psicólogo, então, é ridículo, não tem condição de trabalhar dessa forma. A gente fica preocupada, às vezes, vendo o comportamento de algumas pessoas, né? Enquanto estudante. Acaba que respinga em outros profissionais também. Porque esses dias, estava escrito, né, fofoca de salão, eu tava vendo no Facebook, alguém comentando isso, psicólogo é fofoqueiro graduado. Então, nossa, fica muito chato, sabe? Fofoqueiro graduado e cuidador da vida dos outros graduado, sabe? Então, nossa, é uma situação muito chata, porque alguém errou e a gente paga o mico, né? E a gente tem que lutar para ser reconhecido por um bom trabalho, não por isso, né? Mas não tem a ver com o que eu postei no meu Instagram. Você viu que o menino quer, quando ele crescer, ele quer ser igual a mãe? O que a mãe é? Interesseira. Vocês viram, hein? Frases de criança. Quando você crescer, você quer ser o quê? Eu quero ser igual a minha mãe. Qual que é a profissão da sua mãe? Interesseira. Interesseira? Ela se interessa pela vida dos outros. O que é a profissão da mãe? Ela é psicóloga. E o menininho falou que quando crescesse queria ser interesseiro. É uma brincadeira, mas infelizmente eu entendo, Tainara, o seu desconforto quando a gente fala desses problemas que algumas pessoas trazem para uma classe em geral. E é exatamente isso, é nesse ponto que eu quero chegar, do indivíduo para o coletivo, do individual para o coletivo.
O quanto é sério quando um da classe inteira erra e o restante todo é punido, paga pelo erro desse um. Vocês podem perceber isso em sala de aula. Às vezes tem sala de aula que uma pessoa é desconfortável, é contraditória, briga com o professor. E aí a sala inteira paga por aquele erro de um colega, de um aluno. Isso já aconteceu, já vi isso já acontecer. Então, na classe de psicólogo, imagina, para você conquistar a confiança dos seus clientes, pode ser em alguns casos difícil, exatamente por causa da falha de outro profissional. Eu acho que eu já contei para vocês, se eu tiver contado, vou repetir esse exemplo que cabe aqui. Eu já tive uma paciente adolescente que ela ficou calada a sessão inteira. Já contei isso para vocês? Que ela ficou calada a sessão inteira? Pois é, quando eu saí lá fora, na sala de espera, a mãe dela perguntou: o que foi que vocês conversaram? Eu falei assim: o que acontece lá dentro, fica lá dentro. É confidencial. Se ela quiser contar para você, ela vai contar. Senão, nós não vamos. Eu não vou dizer nada para a senhora. A partir da próxima sessão, ela já teve mais confiança. E aí ela veio me contar o porquê dessa atitude. Porque a primeira ou outra psicóloga que ela teve contava tudo para a mãe dela. E aí ela quebrou a confiança dessa menina com todos os profissionais da área da psicologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sigilo é algo muito, muito frágil. Confiança é algo frágil. Se a gente quebra a confiança de alguém, a gente não conquista. Então, se um profissional quebra a confiança com um paciente / cliente, isso pode ser difícil para todos os outros profissionais. Outros elementos importantes no conteúdo da ética: a prudência. Cuidado com as brincadeiras, cuidado com as questões sobre hierarquia. Às vezes você não sabe com quem você está falando, pode ser um chefe, pode ser um diretor, pode ser o dono da empresa, e você não tomar cuidado. É por isso que eu digo, a gente tem que tratar bem todo mundo, porque na medida que a gente trata bem todo mundo, se você não sabe com quem você está falando, pelo menos um erro você não vai cometer, porque se trata com educação e com gentileza, desde o porteiro até o presidente de uma instituição, então se você não vai cometer esse tipo de erro, né? Humildade. Quando a gente tem dúvida, a gente precisa perguntar, a gente tem que reconhecer que não sabemos tudo e, portanto, precisamos perguntar. Ouvir, às vezes você tem uma equipe onde você tem subordinados, você tem uma secretária, você tem uma recepcionista, você tem outros membros na sua equipe. Ouve seus subordinados, pergunta para ele, pede feedback, o que você pode melhorar? Em que você errou? Quais são as sugestões? Reconhecer os seus erros e tentar aprender com eles. E sempre, sempre pensar que nós não somos melhores que ninguém. A gente sempre tem mais do que aprender e o outro sempre pode me ensinar alguma coisa. Últimos 2 elementos da ética para a gente conversar: a imparcialidade e a competência. Eu falei de imparcialidade ali atrás, na humildade também. Tratar todos igualmente, independente do cargo. E outra coisa muito importante, saber separar o pessoal do profissional, que às vezes a gente pode confundir essas duas coisas e isso pode ser ruim. E competência, a gente tem que lutar para ter competência, a gente tem que se especializar, continuar lendo, continuar buscando conhecimento, ter compromisso com o lugar que a gente trabalha, pensar que a gente não é único, sozinho, a gente depende do trabalho do outro para a gente realizar o nosso. Então, o trabalho em equipe, principalmente, o trabalho da equipe multiprofissional, se eu não trabalhar direito, isso pode implicar num problema no trabalho do meu colega fisioterapeuta, médico, enfermeiro e assim por diante. Então, resumidamente, é o que eu queria conversar com vocês hoje sobre ética no âmbito profissional,
E a gente está afunilando, vocês estão percebendo que a gente está afunilando? Eu vim do macro, o que é ética, a história da ética na aula passada, agora eu vim para a ética profissional e agora, próxima aula, a gente fala sobre a ética dentro da profissão do psicólogo. Tá ok? Tenho que encerrar agora, porque vocês vão ter aula com outro professor, o nosso tempo também já está esgotadinho, já deu 1 hora que a gente está junto. Espero que tenha... Deixa eu pôr o computador na tomada, peraí. Tem alguma dúvida, alguma pergunta ou comentário? Não, tá tudo ok. Ana Cristina, não precisa ser agora, nem hoje, mas eu preciso conversar com você sobre o estágio lá na escola que você trabalha. Eu perdi o contato da Isabel. Se você puder falar comigo depois, me mandar o contato dela, eu vou agradecer. Mando de novo o contato dela, tá? Ela tem ido para a escola, tá? Todos os dias de manhã ela fica lá. Ótimo. Aí você me manda o contato dela que eu preciso Manda falar o com contato. ela. Pessoal, muito obrigada então e até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Bom final de semana. Bom fim de semana para Tchau. vocês também. Agora que vai começar o fim de semana meu. Vocês ainda têm estatística pela frente. Boa aula. Obrigada, tchau. Obrigado. Oi. Professor, posso falar com você rapidinho? Pode. 2 minutinhos. Pode. Deixa eu esperar aqui, peraí. Você não quer ir para o Whats, Dayana? Hã? Você não quer ir para o Whats? Uai, é porque vendo assim é melhor, né? Então, professor, é o seguinte, é porque tem um amigo nosso que está lá em Caldas Novas, que ele trabalha para uma empresa de energia. E o chefe dele foi afastado pela psicóloga, só porque ela simplesmente afastou ele por 6 meses e não falou para ele o porquê desse afastamento. Então, ele me ligou perguntando se ele tem direito de saber o porquê desse afastamento e quem procurar para saber o porquê do afastamento. Se é a empresa ou se é a psicóloga. Ele tem que procurar, por acaso a psicóloga é a chefe do RH ou ela tem um chefe acima dela? Olha, ele não me informou, eu não sei se é ela ou se ela... eu sei que é como se ela fizesse, tipo assim, 6 em 6 meses ela consultava os funcionários, entende? Ah, ela é terceirizada. Ah, eu não sei te falar, Ela é professora. terceirizada, ela não trabalha lá direto, ela só vai lá de 6 em 6 meses? Bom, pelo que ele me falou, o que eu entendi foi isso, mas eu não tenho certeza. Bom, ele pode procurar, ele tem o direito, sim, de procurar os direitos dele, os direitos de entender por que ele foi afastado. Ela, Dayana, ela não deve ter afastado ele por qualquer motivo. E se ela não quis dizer o Eu também motivo, não... cá para nós é porque ele deve ser uma pessoa agressiva. não sei. É. É porque ele falou assim, como que a pessoa... Aí eu falei para ele, mas ela não deu nenhuma satisfação, por que ele estava sendo suspenso, afastado por 6 meses? Porque assim, ele para foi pessoa... afastado, ele continua recebendo. Suspenso, ele não recebe. Qual dos dois? Não, afastado. Ele foi afastado por 6 meses. Só porque ela não falou por que ela afastou ele por 6 meses. Por 6 ela tem meses, o direito, entendeu? ela tem o direito de não falar. Ela tem o direito de não falar. Ainda mais se for um problema. Já pensou se foi? Vamos pensar, tá? Eu não sei o que é. Mas se há uma denúncia de assédio sexual, ela não pode dizer para ele que ele está sendo afastado porque a denúncia vai ser investigada.
porque isso pode levantar, ele pode ficar assim, mas não tem nada, não fiz nada, vou processar a empresa contra calúnia e difamação. Então, enquanto ela não tem provas, ela não pode demiti-lo por justa causa por assédio. Se ele assediou uma chefe, se ele assediou uma outra funcionária, essa seria uma das causas graves para afastar um funcionário. Outra causa, e ela não pode dizer para ele que é isso, porque ela não tem provas ainda, e se ela disser, ele pode processar a empresa, entendeu? Então, ela tem o direito de não dizer para ele. Outra coisa, inclusive você não vai levantar essa hipótese para ele. Não. Outra coisa, ela pode ter feito algum teste, ele pode ter dado algum indício de algum distúrbio psiquiátrico. Dependendo do trabalho que ele faz, se ele opera uma máquina, se ele faz uma atividade que pode correr risco para a própria vida ou para a vida de outras pessoas, ela afasta ele até ela ter condições de fazer uma avaliação mais profunda dessas possibilidades. Então, assim, existem tantos motivos para um afastamento, mas em alguns casos ela não pode dizer para ele mesmo porque que ele foi afastado. Sabe, eu acho que você tem que trabalhar de outro jeito. Ele esperar esse momento de 6 meses para ver o que está acontecendo, então. E assim, trabalha um pouco a questão da calma, fala para ele, olha, você está afastado, mas você está recebendo seu dinheiro, encara isso como se fosse uma licença, como se fosse um tempo de férias, tenta pôr sua cabeça no lugar. Se ele tiver feito alguma coisa de errado, como o assédio, ele já sabe o que o espera. Ele está desesperado porque ele já está querendo movimentar alguma defesa, né? Porque quando a gente é inocente, a gente fica assim, uai, tá, você é afastado, o que eu posso fazer? Tá, não fiz nada. Se eu sou inocente, o que eu tenho que fazer? Esperar. Então, ele não tem outra opção. É esperar. Esperar. Não, então tá bom, então. Porque eu falei assim, mas como assim, né? Afastou e não sabe o porquê, não sei o quê. Aí eu fiquei catucando esse negócio. Eu falei, eu vou perguntar à professora. Porque deve ter alguma coisa errada nesse negócio. Sim, ele deve ter feito alguma coisa errada, ou ele pode não ter feito, mas eles suspeitam. E até eles terem as provas contra ele, ele vai ficar afastado. A certeza, né? De certo, eles vão levantar, de certo, eles vão pesquisar nas câmeras, fazer levantamento de imagem. Investigar, né? Vão conversar com as vítimas ou com a vítima. Eles vão fazer toda uma investigação. E assim, se ele assediou alguém e ele continua lá enquanto está acontecendo a investigação, a vítima pode se sentir constrangida. Ela pode ficar com medo de falar sobre o assunto, porque ele está lá trabalhando, e ser pior, sabe? Então, eu acho que eles afastam para poder fazer uma investigação mais tranquila. Ok. Tá? Porque assim, acho que se fosse coisa de saúde, eles também, eu acho que ela deveria pedir para ele fazer alguns exames, não era não? Ou a gente não pode fazer pedir para que ele faça alguns exames? Exame de quê que você está falando? Ir ao médico. Eu acho. Falando assim, por exemplo, se ela afastasse ele por questão médica. Aí ela vai pedir depois, quando ele voltar. Tá. Não, então tá bom. Então eu vou acalmar ele, né? E falei, agora você aguarda. É só esperar. Vai curtir suas férias. Trabalha desse jeito aí com ele, porque senão ele vai ficar mais ansioso ainda. Verdade. Não, então tá bom. Muito obrigada, professora Tati. De nada. Tchau. Tchau.